versículos 14, 15, 16, 17, 18. Vai ser um tanto vasta a leitura, tá? E até lhe peço desculpa por uma leitura tão prolixa, mas eu lhe asseguro que você vai entender o porquê da leitura tão vasta. 1 Samuel capítulo 22, versículo 14 em diante, diz assim: E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus, longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém, o rei disse: Aimeleque, morrerá certamente tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te e arremete-te contra os sacerdotes. Então virou Doeg o Edomeu e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vertiam efode de linho. Também a nobre cidade desses sacerdotes passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Porém, escapou um filho de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então disse Davi a Abiatar: Bem sabia eu que naquele dia, estando ali Doeg o Edomeu, não deixaria de o anunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. E você diz amém. Senhores, eu fiz uma leitura um tanto vasta, eu fiz uma leitura um tanto assim prolixa, e eu lhe asseguro que eu fiz essa leitura a capricho. Eu fiz essa leitura porque, se porventura eu falasse, só falasse, e não mostrasse na Bíblia o que eu vou vos dizer, com certeza causaria dúvida na cabeça de muita gente, sem sombra de dúvida. Senhores, eu só acredito no que eu li porque está escrito. Isso que eu li aqui é o cúmulo do absurdo. Eu só acredito
porque está escrito nas Escrituras. Eu sou muito segundo historiador, eu leio, mas leio muito segundo historiador. E principalmente depois que dei para ir a Israel, aí é que eu trago muita coisa de historiadores extremamente desconhecidos entre nós, mas carregadíssimo de conhecimento. Mas se porventura o que eu acabei de ler fosse segundo historiador, eu não teria coragem de pregar, porque iria causar dúvida em muita gente. Pastor, não estou entendendo. O que é que nós temos aqui? Um filho de Abraão, o primeiro rei de Israel, um prepúcio cortado, um guardião do sábado, um abrogador das causas divinas, um homem que aparentemente servo de Deus, levantou-se e destruiu toda, sem exceção, toda a nação sacerdotal. Não é o exército inimigo, não, é o rei de Israel. É um homem que sabe o que significa sacerdote. É um homem que sabe que profeta é a boca de Deus e sacerdote é os ouvidos. Eu só acredito porque está escrito, senhores. Se fosse segundo historiador, eu não teria a audácia de pregar isso. Estou lhe sendo preciso. E achou que destruir a nação sacerdotal era pouco. Foi lá na aldeia sacerdotal, no chamado condomínio fechado em Nob, matou todas as crianças, porque crescendo vai virar sacerdote. Matou as crianças que mamavam, matou as mulheres, matou os velhos, matou o gado e tocou fogo na cidade. Uma ira infernal contra a nação sacerdotal. Eu só acredito, reverendo pastor Danilo, porque está escrito. Eu acredito na Bíblia de uma forma que tu não tens noção. Se a Bíblia diz, meu irmão, eu não quero nem saber, mesmo sem entender, eu digo. E quando alguém me pergunta, me explica, ele vai pedir explicação para quem escreveu. A Bíblia não diz que Jonas foi engolido por um grande peixe. Dependendo da tradução, diz baleia. Eu prego. E lhe digo mais, eu creio tanto na Bíblia, que se a Bíblia dissesse o contrário, foi Jonas que engoliu a baleia, eu pregava. Está na Bíblia. Eu nem saber. Eu vou lhe ser sincero, eu não procuro entender muito não, eu saio por aí pregando. E quando procura me apertar, ele vai perguntar para quem escreveu. Eu estou lhe dizendo que eu só prego isso, que a nação sacerdotal foi destruída, porque está na Bíblia. Agora, é o cúmulo do absurdo. Porque os senhores sabem perfeitamente que a nação de Israel sempre teve esses três ofícios com unção: unção real, unção profética e unção sacerdotal. Aí agora levanta-se o rei Saul e acaba com a nação sacerdotal. Por quê? Qual o objetivo? Qual o intento? Simples. Guarda isso, senão você não vai entender. Satanás não é visto nesse texto, se você olhar somente as letras. Mas olha com o olhar espiritual e veja se não tem demônio purinho nessa leitura que a gente fez. É que Satanás nunca vai querer que você descubra que é ele que está por trás disso. Ele até quer que você pense que ele não existe. Ele botando para quebrar, meu irmão. Ele até quer que você pense que não existe demônio. Se você
o homem natural vai olhar aqui e vai ver, rapaz, Saul era mau mesmo, rapaz, Saul, que é isso? Agora olha com o olhar espiritual que você vai ver que Saul era um pobre fantoche, coitado. Saul era só um fantochezinho, ou uma marionetezinha, um bonequinho de corda. Há demônios puros nessa leitura. Para você entender esse texto, você tem que se lembrar da primeira unção sacerdotal, que foi o irmão de Moisés, cujo nome era Arão. Quando Moisés ungiu Arão, ele liberou uma palavra profética que o diabo escutou e disse: como é que é? Sabe o que Moisés disse? Essa unção é unção perpétua. Sempre haverá sacerdote na terra. Sempre. Amém. Quando o diabo ouviu isso, sempre haverá. Um dia eu vou fazer cair por terra esta palavra. Êxodo 40, por favor, Êxodo 40, por caridade. Versículo 15, Êxodo 40, 15. Como é que diz, por favor? Como é que diz? Sacerdote, e a sua unção lhes ungirá como ungiste a seu pai, para que me administrasse o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo. Sacerdócio o quê? Perpétuo. Acabou, obrigado. Unção perpétua. Alguém me ouve? Quase liguei. Alguém me ouve? Quase liguei. Alguém me ouve? Nesse texto aí, Moisés está dizendo unção perpétua. Ou seja, sempre haverá a família sacerdotal na terra. É isso que diz o texto. O diabo disse: um dia eu acabo com a nação sacerdotal. Pronto, acabo. Eu acabo e faço com que as palavras de Deus caiam por terra. Primeiro por isso. Segundo, por conta do ofício sacerdotal. De muitíssimos ofícios, deixa eu te falar só de dois. De muitíssimos ofícios sacerdotal, deixa eu te falar só de dois. E o diabo dizia: um dia eu acabo com essa nação sacerdotal. Um dia eu acabo. Podia estar fazendo frio que tivesse. Escuta bem. Podia estar fazendo frio de congelar sangue. 6 horas da manhã, todos os dias. Que horas? 6 horas da manhã. Que horas? 6 horas da manhã. Todos os dias. Podia estar fazendo frio que tivesse. Você podia olhar lá para o centro, que havia uma mesa, 4 pedras e uma pedra lavrada por cima, fazendo papel de tábua da mesa. E sobre aquela mesa, lá no meio do arraial, um monte de lenhas. Escuta isso. 6 horas da manhã você olhava para lá e via um grupo de 12 sacerdotes. Quantos? 12. 6 horas da manhã, isso era todo dia, meu amigo. Todo dia. Podia estar fazendo frio de congelar sangue. Você olhava e via aquele grupo de 12 sacerdotes. O que é que eles faziam? Naquela mesa, removiam a cinza com uma pá de cobre, colocava numa saca de linho, mas com muito cuidado, porque está escrito assim: é cinza santa. Ele pegava com cuidado, botava na saca de linho aquela cinza que estava sobre a pedra, sobrava
brasas, que isso já era normal. Ele unia aquelas brasas, pegava aquela saca e saía carregando, chegava fora do arraial, isso é todo dia. Lá fora do arraial, cavava um buraco profundo, enterrava as cinzas e voltava com a saca de linho, enterrava a saca de linho cheia de cinza e voltava. Aquele monte de brasas que sobrara, aqueles 12 sacerdotes vinham e colocavam a madeira na medida certinha. Tinha deles que trabalhava só para cortar madeira e medir e cortar. Era a medida certa. Eles colocavam a madeira ali e 12 sacerdotes faziam fila ali, um atrás do outro. Botava a boca entre a madeira e a fila aqui, 12. E fazia. Enchia o peito de ar e... Cansou? O fila a fila. Daqui. Cansou? O fila a fila. Cansou? O fila a fila. Cansou? O fila a fila. Até que o fogo pegava. Amigo, quando aquele fogo pegava, 12 velhinhos davam as mãos, arrodeava, como a gente diz na Bahia, o altar e ficava cantando, dizendo: fica conosco, Jeová, fica conosco, Jeová, fica conosco. Aleluia. Aquela lenha queimava 12 horas, 6 da manhã, 7, 8, 9, meio-dia, 1 hora da tarde, 2, 3, 4, 5, 18 horas. Portanto, 12 horas depois, pode olhar para o arraial, olha os sacerdotes lá de novo, removendo cinza, enterrando a cinza, juntando a brasa, colocando lenha e assoprando. Queimava 12 horas, 6 da tarde, 7, 8, 9, 10, 23 horas por mais chique, 0, 1 hora da manhã, é 2, é 3, é 4, é 5, 6 da manhã de novo, olha os sacerdotes lá, meu amigo, era todos os dias, de 12 em 12 horas. Eles não deixavam que o fogo apagasse. Por quê? Porque está escrito assim: olharei eu para a terra, e se eu perceber que não há fogo no altar, entenderei que a minha presença não mais é bem-vinda. Portanto, o fogo arderá continuamente no altar e não se apaga. Aleluia. O diabo disse um dia: eu acabo com a nação sacerdotal. Primeiro, faça a profecia cair por terra. Segundo, eu tiro a presença de Deus da terra, porque não tem sacerdote para pôr lenha, o fogo apaga. Deus olha, o fogo apagou, ele diz: minha presença não mais é bem-vinda. Deus se afasta e o mundo vai ficar do jeito que o diabo gosta. Aí então o diabo inverte para tentar tirar a presença de Deus da terra. Mas ele disse que eram 2 ofícios, muitíssimo. Deixa eu falar só de 2. O segundo, o sacerdote vestia a roupa, se aprontava, colocava a mitra, 30% de linho puro e 70% em ouro, escrito: santidade ao Senhor. Botava o peitoral, contendo 12 pedras, cada uma representando as respectivas tribos de Israel. Botava o cutelo na cinta. Agora lá vai a última peça. Quando o sacerdote veste a última peça, meu amigo, Satanás fica maluquecido. Por quê, pastor? Era o colete, era a última peça, o colete. E a função desse colete, outros chamam de túnica,
era só segurar o peso da bainha. Não sei como diria aqui, a barra, deve ser a barra. Segurar o peso da barra, da bainha. Só segurar o peso da bainha ou da barra. Só isso. A função do colete era só segurar o peso da bainha. E o que é que tinha lá embaixo? Uma cunha de ouro e uma romã. Uma romã e uma cunha de ouro. Uma cunha de ouro e uma romã. Uma romã e uma cunha de ouro. E cada cunha de ouro era cerca de 200 gramas. Ou seja, quando o sacerdote andava, a cunha de ouro empurrava a romã, a outra romã empurrava outra cunha de ouro, a outra cunha de ouro empurrava outra romã. Menino, você não está entendendo? Era um barulho de estremecer o inferno. Não, você não pegou não. Quando esse sacerdote ia, que andava, que a cunha empurrava a romã empurrava a cunha, a cunha empurrava a romã, a romã empurrava a cunha. Rapaz, você não está entendendo? Era um barulho, campeão, de estremecer o inferno. Satanás fazia isso. E há de ser, diz o Senhor, que ouvindo eu o barulho ou a zoada da campa na romã, entenderei que o meu nome está sendo glorificado. Aí o diabo disse: um dia eu acabo com a nação sacerdotal. Eu acabo. Um dia eu acabo. E se eu conseguir acabar com a nação sacerdotal, eu tiro a presença de Deus da terra e o nome dele não mais é glorificado na terra. Meu amigo, quando o sacerdote ia passando, o diabo rigia dente, ficava numa ira tão grande. E eu vou lhe explicar por quê. Eu vou lhe dizer por quê. Porque aquilo ali era puro louvor ao Criador. Aí o diabo lembrava, meu pastor, que a batuta estava na mão dele. Era ele que fazia aquilo. Lá nos céus, ele era maestro do grande horário celestial. Aí ele viu que Deus tomou a batuta das mãos de Satanás e colocou na barra da saia do sacerdote. Agora para peraí, pentecostal, peraí. Agora para estremecer. Quer ver o diabo ficar mais azucrinado? Quer ver? Deus tirou o louvor da barra da saia do sacerdote e colocou na boca da igreja. Nossa leitura que eu estou fazendo esse arrodeio para te explicar o porquê que esse satanás de rabo aqui acabou com a nação sacerdotal. Porque Saúl, para quem não sabe, está endemoniado. Glória a Deus. Isso aí, coitadinho, era um fantoche. Satanás pensou que eu ia bater no Saúl, e aí ele saía de banda. Não, isso aqui foi demônio puro, por conta dos ofícios sacerdotal e da profecia. Satanás viu em Saúl a possibilidade de concretizar os seus planos. Por isso diz a carta magna: não dê lugar ao diabo. Por quê? Porque o diabo é espírito, ele precisa de um corpo para executar os seus planos. Se ele não achar o corpo, não tem plano. A tarefa vai permanecer só plano, mas nunca concretizar. Por isso a Bíblia diz: não tem lugar ao diabo. Se der, ele vai executar os seus planos. E o diabo viu em Saúl a chance de acabar com a nação sacerdotal. Que o diabo queria dizer: oh Deus, desculpa aí, tá?
Prometeu, mas não deu para segurar não, né? Não tem mais nenhum. Assim não está entendendo. Foi uma ira tão grande. Mata, mata, mata. Pode observar que os da guarda desobedeceu ao rei. Os da guarda não tiveram coragem, porque sabe que com ungido não se brinca, não se mexe. E ele, não sei se você observou, desobedecer a ordem real, desobedecer a ordem real é assinar a sua própria certidão de óbito. Eles preferiram a pena de morte, mas não tocaram nos sacerdotes. Só que tinha ali um tal de Doeg. Doeg, o Edomeu, de Edom, conhecia nada de Deus. Tinha um tal de Doeg, lá de Edom, que não era judeu. Ele olhou e disse: Doeg, tem coragem? Doeg fez: tenho sim. Então mata os sacerdotes. Doeg pegou a espada e matou todos. Está escrito 85. Quantos? Depois foi lá em Nob e tocou fogo, matou criança. Até que Saul disse: não tem mais ninguém, mais ninguém. E os de mama, não pode ficar nenhum, porque sai cresce e vira sacerdote, não pode ficar nenhum. Aleluia, Jesus. Porque o plano era dizer: Deus, não tem mais ninguém. Você disse que é perpétuo, não tem nada de perpétuo aqui não, Deus. Tuas palavras caíram por terra. Me empresta essa toalha pra mim. Era minha mesmo? Valeu, Glória a Deus, aleluia. vou lhe dar um DVD meu, você quer? Amém? Perdeu. Quer? Aê, quero. Amém. Tem que gostar do negócio sério, né? Quer? Amém. Assim seja. Alguém me ouve? Alguém me ouve? Acabou! Não tem mais ninguém! Nenhum! Acabou todo mundo! Acabou! Satanás olhou para cima e falou: oh Deus! Desculpa aí, tá? Mas tem mais sacerdote aqui embaixo não. E nem de mama. Morreu todo mundo. Oh, não dá para mais se... Fala, mas não dá para segurar a palavra mais não, né Deus? Tá mal, hein? Só que o diabo não percebeu. Escapou um, cujo nome era Abiatar. Escapou um, mas escapou. Era só um, mas escapou. Acabou mesmo? Acabou. Não tem mais nenhum. Nenhum. Seguro? Seguro? Com certeza? Absoluta? Vamos esperar. 6 da manhã. Cadê aí? 6. E aí? 6:30. E aí? 7. É 8. E agora? Cadê o 10? E o altar? Cinza. 10 horas, ninguém. 12, ninguém. A última bracinha apagou. 24 horas, ninguém. 30 dias, apagou. 1 ano, o altar abandonado. 2 anos, não tem presença de Deus. 3 anos depois, Oh, meu Deus. Saul morreu. Tarde. Está com pena? Tu tem pena de um desgraçado desse? Ele deu sorte que eu não sou Deus. Saul morreu. Saul morreu. Aí Deus chegou e disse: Davi, levanta-te e vai para Hebrom.
na tribo de Judá. Davi sai do cativeiro e vai para Hebrom. Ele chega em Hebrom e diz: Abiatar, vem cá. Cadê aquela roupa que tu estava vestido quando tu fugiste para a caverna de Adulão? Cadê aquela roupa que tu estavas vestido, Abiatar, quando tu fostes pedir guarida na caverna de Adulão? Abiatar foi lá, pegou. Está aqui. Veste ela, Abiatar. Quando Abiatar veste essa roupa, que bota a túnica, lá embaixo, na terra, estou tentando lhe dizer que não se muda não. O diabo sabe o que é louvor. Não se muda não. O diabo sabe o que é o verdadeiro louvor. Ele conhece. Conhece. Demônio? Sim, patrão. Isso é zoada de cama com romano. Quem está usando isso? Quem é que? Abiatar. Quem? Abiatar. Não morreu não. Mas nós não matamos. Só que o ofício sacerdotal, o quadro diário, era 86. O diabo matou 80, escapou. Não entendi, pastor. Então pega essa. Se prepare, tá? Você está fora da conta do diabo, louvado seja Deus. Aleluia. Abiatar vai, coloca a lenha, pega 2 pedras, acendeu, Deus levanta-se do trono e parece que escuta Deus bradando: Satanás é o velo para cumprir as minhas. Aleluia. Diabo volta, fundo para gente na Bahia com vergonha. O diabo voltou, Está triste, patrão, como não está? A presença de Deus na terra. Aí,
Olha a campo aí. Aleluia. É duro que eu vou te falar. É muito duro. E é tão duro que eu preciso que você dobre a tua atenção, senão você não vai entender. Eu quero aproveitar o ensejo e lhe dizer que eu estou no máximo 10, 12, 13, no máximo 15 minutos de tomar o assento. No máximo, no máximo. Não vou enfadar meu irmão e nem a minha irmã. Quantos acreditam em milagre aqui? Escute isso. Mas o que eu vou lhe falar é muito sério. É tão sério que se tu só escutar isso e sair, tu vai sair dizendo que eu preguei heresia. É seríssimo que eu vou falar. Aleluia. Mas infelizmente, o diabo viu que nessa ele errou. Muitos anos depois, cerca de 1000 anos depois, o diabo voltou a investir. Investiu de novo. Porque o diabo ele tem, não é bem qualidade, mas ele tem uma característica. Pronto. Se eu disser que é qualidade, eu estou dando, né, elogio, e o elogio que eu tenho para ele é juízo final. Um dia a gente chega lá. Eu não vejo a hora. Mas é esse aí, né, senhor? É ele, né? Eu sei que não tem nenhuma profecia que fala sobre isso, não, mas deixa eu dar um esquema. Só. Você vai ver isso, você vai estar lá. Amém, Jesus. 1000 anos depois dessa investida, o infeliz investe de novo. E é duro que eu vou te falar, mas nessa investida, o miserável conseguiu concretizar o seu sonho. Olha o que eu te falei que é muito pesado. A ponto de eu dizer, preste atenção para tu entender. Nessa investida, Satanás conseguiu concretizar o sonho dele. Não sobrou um. Dessa aqui sobrou Abiatar. Mas da segunda investida não sobrou ninguém. E contra fatos não há argumento. Lembra de Tito Flávio, conhecido como General Tito do ano 70? O pior general, o pior em comando de legiões. Esse homem chegou, mas chegou botando para quebrar. Esse homem chegou por ordem de Nero, mas chegou botando para quebrar. Jesus já tinha ido embora. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ido embora. Paulo acabara de morrer em Roma. Só sobrou um que estava em Pátria, João. O general Tito chegou em Jerusalém numa fúria tão grande que ele tocou fogo em Jerusalém de ponta a ponta, e a única coisa que sobrou é um pedacinho de muro que quem visita Jerusalém vai naquele pedacinho de muro denominado hoje de Muro das Lamentações. Tito era tão feroz, escuta isso. Tito era tão má, tão rude, que ele trouxe uma carruagem de gato selvagem, rasgava a barriga das hebreias, tirava as crianças, colocava um gato selvagem dentro e costurava. Tito destruiu o templo dos sacerdotes. Não sobrou um sacerdote, um. É que você não vê demônio na história de Tito, mas olha com o olhar espiritual. Estava em Tito, no ano 70. E Satanás põe um gato na garupa de Tito.
Doido para concretizar o seu sonho, porque ele queria que o fogo apagasse e o louvor fosse embora. Quando o último sacerdote tombou, quando o último sacerdote morreu, Satanás deve ter gritado: oh Deus, desculpa aí, tá? Daquela vez sobrou Abiatar, mas dessa feita sobrou não. É duro que eu vou te falar, mas não sobrou mesmo. Infelizmente o diabo conseguiu concretizar o seu sonho. Peraí, pastor, o senhor não está pagando pesado? Não, não. E a profecia? Como é que fica? Sempre haverá família sacerdotal na terra. Só sobrou cerca de 70 mil judeus. E esses 70 mil foram levados para províncias romanas. A cidade ficou abandonada por mais de 1000 anos. Até que a Inglaterra veio, tomou de volta, enfim. E aí deu de presente para os judeus. Depois nós brasileiros fomos lá em 1948 e você conhece a história? Quer dizer, eu acho. Alguém me ouve? Escuta-me isso. Acabou. Quem vai a Israel hoje não vê mais sacerdote. No máximo, alguns homens que são pagos pelo governo para estar nas sinagogas e que são os judeus ortodoxos. Acabou, não tem mais. Pastor, mas e a palavra de Deus, pastor? Como é que fica se Deus vela para cumprir a sua palavra? É duro, mas acabou, não tem mais sacerdote. A mesa foi quebrada. Não tem mais lenha. As campas e as romãs foram levadas para Roma. Era muito ouro. E aí, pastor? Pastor, mas Flávio Joséfo não era da família sacerdotal? Era. Mas e aí? E aí que ele era só da família sacerdotal, mas nunca exerceu o ofício de sacerdote. Foi pelo contrário, ele era general que comandava a revolta na Galileia. Alguém me ouve? Amém. Alguém me ouve? Amém. Agora. Ó, estamos no ano 70. Estou finalizando agora. Ano 70. Que ano? 70. Não, que ano? 70. Que ano? 70. Jesus já morreu. Já foi embora. Que ano? 70. Mas a gente tem que sair do ano 70, senão você não vai entender. Vamos sair do ano 70, rapidinho, vamos voltar. Vamos para o ano 37. Para que ano? 37. Sai do ano 70 e retrocede. Ano 37. 33 anos antes de Tito chegar. 33 anos antes. Olha só se você não vai entender. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma reunião. Jesus ainda não morreu. Jesus está na casa do sumo sacerdote Caifás. Caifás está na frente de Jesus. Jesus está na frente de Caifás. Caifás tem um cajado. O cajado sacerdotal. Todo sacerdote sumo tinha que ter aquele cajado. E aquele cajado era único, fazia cerca de 1500 anos. Quantos anos? 1500. Aquele cajado era o mesmo cajado que foi de Arão. Peraí, mas o cajado de Arão não estava dentro da arca? Não, o bastão de Arão é uma coisa que floresceu. Cajado sacerdotal é outra coisa. Cajado sacerdotal lá embaixo tem o nome Arão. Quando Arão morreu, em cima colocou-se o nome Eleazar, que era o filho de Arão. Depois tinha Zadok, Eli, Samuel. Todos que foram sumo sacerdote, o nome estava sobre o cajado. Na curvatura do cajado está escrito: quem era o atual sumo sacerdote na época de Jesus? Caifás. Caifás está com o sacerdote, está com o cajado sacerdotal. Tu és o Messias. Tu és o Messias. Jesus olha no olho dele e diz: tu dizes. Sabe por que ele estava? Tu és o Messias e batia o cajado? Porque o sumo sacerdote sabia que a lei é muito clara. Com a chegada do Messias, o atual sumo sacerdote
passa o sumo sacerdócio para ele, porque ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É para ti que eu tenho que entregar esse cajado. Jesus olha no olho dele e diz: tu dizes. Em vez dele entregar, ele deu uma tapa no rosto de Jesus e disse: e ele pega e rasga, não a roupa de Jesus, mas as suas próprias vestes. Blasfêmia! Só que a lei era clara, o sumo sacerdócio é perto, ou seja, vitalício, a não ser que ele rasgue as suas vestes na frente daquele que ele quer que o substitua. Quando ele rasgou as vestes, Jesus disse: eu tomo posse, eu tomo. Aleluia. Você não pegou. Não, você não entendeu. 33 anos depois, lá vem Tito. 33 anos depois, lá vem Tito por porcaria velha. Eu vou acabar, eu vou matar. Matou, mas matou a ex-nação sacerdotal, porque o sumo sacerdote já tinha sido repassado há 37 anos atrás. Você não está entendendo o mistério. Você não está entendendo o que é que vai acontecer aqui hoje. Você não tem noção aonde foi parar esse sumo sacerdócio. Você não tem noção na mão de quem está esse sumo sacerdócio hoje. Você não tem noção. Aleluia. Por quê? Se Jesus leva com ele, a palavra cai por terra, porque a profecia diz que o sumo sacerdócio sempre estaria na terra. Então não levou com ele? Lógico que não. Quando Salomão orou pelo templo, ele deixou bem claro que aquilo ali não era uma outra obra, senão a obra teofânica. Os senhores que conhecem de cristologia ou de teofania, fania quer dizer nada mais nada menos que escondido, teo quer dizer Deus. Portanto, dentro da teofania, Salomão deixou bem claro que o templo era o próprio Deus. Por isso ele chegou e disse: eu vou destruir o templo. E ninguém entendeu nada. Ele estava dizendo: eu sou o templo sou eu. E ninguém entendeu nada. Só que na hora que ele estava morrendo, na hora, ele disse: pai, do mesmo jeitinho que eu recebi, eu repasso. Rasgou o véu do templo. Aquilo ali era um repasse. Ele estava repassando. Aleluia. Aleluia. E para quem que ele repassou? Ele foi, mas deixou na mão de quem? Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Para quem que ele repassou? Versículo 5 e 6. Para quem que ele repassou? Senão a gente perde o clima. Me dá Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6, por favor. Obrigado. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdócio para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém.
nação eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não tem noção. Você não está entendendo. Ser crente, irmãozão. Ser crente, irmãozona, é muito além de simplesmente ser crente. Pode observar. Que ele deixou bem claro qual é a minha e a sua função. Ele conta comigo, eu tenho consciência disso. Ele conta comigo. Ele conta com os senhores santos pastores, santas e santos servos de Deus. O Rabonim de Galileia conta conosco para que o fogo do Pentecostes não se apague.